Boa noite, pessoal. De novo aqui, eu, professor João Paulo, curso Conceito, trazendo mais uma aula de matemática para você, tentando desmistificar as dificuldades que os alunos trazem nessa matéria que é tão cobrada nos principais exames, ok? O tópico de hoje é um tópico simples, porém fundamental para os concursos públicos, os vestibulares e demais processos seletivos. Trataremos de regra de 3, razão e proporção e com foco na ordem direta. Num posterior momento, trataremos da ordem inversa de proporcionalidade. Bom, vejamos o que trata isso. Primeiro, recapitulemos o que se trata proporção. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Você não pode esquecer que quando eu digo razão em matemática, eu estou me referindo à divisão. Eu estou me referindo a duas frações. Então, se tivermos duas frações, por exemplo, 20 dividido por 4, e eu digo que é igual a 40 dividido por 8, isso é uma proporção. Dizemos 20 está para 4, assim como 40 está para 8. Ou seja, ambos os resultados dão 5. E quando temos uma regra de 3, o próprio nome indica. Regra de 3 é quando nos é dado 3 valores e temos que achar o quarto valor. Então, nessa proporção, fica fácil você perceber. Por exemplo, 20 sobre 4 é igual a 40 sobre, por exemplo, x. Lembrando que esse x pode estar em qualquer uma das 4 posições. Ou seja, é regra de 3, porque ele vai te dar 1, 2, 3 valores e você acha o quarto valor. Muitas dessas situações são puramente intuitivas. Você pode, num cálculo simples, descobrir esse valor. 20 é o número 4 multiplicado por 5, ou seja, o numerador dessa fração é 5 vezes maior que o denominador. Dito de outra forma, o 40 terá que ser, para que essa igualdade seja verdadeira, 5 vezes maior que o x. 5 vezes 8, 40. Uma outra forma de você abordar isso é 40 é o dobro de 20. Então x terá que ser o dobro de 4. Portanto, x terá que ser 8. Ocorre que muitas vezes esse cálculo não é tão simples. Podemos nos deparar com números decimais, com números muito grandes. Então, criou-se a regra prática de 3, ou seja, a multiplicação em diagonal para obtermos os resultados. Fazendo esse cálculo, o 20 multiplica o x e teremos 20x. O 4 multiplica o 40 e teremos uma equação do primeiro grau. 20x igual a 4 vezes 40, 160. X igual a 160 sobre 20. X igual a 8. Simples. Porém, o que encontramos em vestibulares e em concursos públicos não são cálculos simples dessa maneira, mas sim situações problemas, como proposta nesse exercício. O aluno deve fazer uma leitura do problema e tentar identificar quando, entre inúmeras das questões propostas, trataremos uma regra de 3. Em geral, e eu disse em geral não é sempre, ele te dará 3 exercícios e você achará o quarto valor, como nessa proporção. Tentemos, a partir dos elementos do texto, nesse problema, que é muito simples, tratar de uma regra de 3 em ordem direta, ou seja, ao aumentar o valor da primeira coluna, consequentemente aumentamos o valor da segunda coluna, ou se diminuirmos o valor da primeira, diminuiremos o valor da segunda, isso de maneira proporcional. Vejamos. Numa reforma foram gastos 5 litros de tinta para pintar 20 metros quadrados de parede. Nas mesmas condições, para se pintar 60 metros quadrados de parede, o total de tinta gasta será de A, 10 litros, B, 20 litros, C, 15, D, 30 e nenhuma das anteriores. Bom, o aluno percebe que são dados 3 valores: 5 litros de tinta, 20 metros de parede, 60 metros de parede. Como eu devo organizar minha conta?
separando os parâmetros. Aqui eu tenho litros de tinta e aqui eu tenho metros quadrados de tinta, de parede. Para que não haja confusão, litro embaixo de litro, metro quadrado embaixo de metro quadrado. 5 litros de tinta pintarão 20 metros de parede. Ora, o total de parede que irá se pintar são 60 metros. Não cometam o erro de colocar 60 aqui. Aqui temos litros. Você vai colocar os 60 abaixo desses 20. E aqui, eu não sei, são dados 3 valores, o texto te dá 3 valores, acharemos o quarto valor. Não o conhecemos, vamos o designar por x. Dado que a proporção é direta, por quê? Porque para pintar 20 metros, gasto 5 litros. Para pintar 60, quanto gastarei? Se eu tenho mais metros de parede para pintar, eu posso indicar essa seta, era 20, agora é 60. Necessariamente serão precisos mais litros de tinta. A ordem é direta de proporcionalidade. Mais parede, mais tinta. Basta fazer a multiplicação em diagonal. Ou seja, x vezes 20, 20x, é igual a 5 vezes 60. 20x, 300. X, 300 sobre 20. Cancelando os zeros, efetuando o cálculo, 30 sobre 2, 15. Então, para pintarmos 60 metros de parede, nessa situação, dadas as mesmas condições, usaremos 15 litros de tinta, o que nos reporta para a alternativa C. Repare que, dada a proporcionalidade direta, você sequer precisaria fazer tal cálculo, visto que, se eu estou pintando 3 vezes mais metros quadrados, eu necessitaria de 3 vezes mais litros de tinta. 3 vezes 5, 15. Isso é uma situação muito corriqueira, muito simples, mas que às vezes confunde. Porque, como abordaremos no próximo tópico, muitas vezes teremos a proporcionalidade inversa, também dito indireta. Quando aumentarmos um dos parâmetros, diminuiremos o próximo. Mas isso fica para o nosso próximo encontro, numa outra ocasião, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, cursos conceito, desmistificando a matemática. Até!